peguei a família, fui para um resort para ver se... vai se converter, rapaz. Lugar de crente é na igreja. O senhor é muito fanático. Sou mesmo, irmão, sou fanático. Eu acho que Jesus me fez assim, eu vou assim para a glória. Por quê? Porque lugar de crente na minha cabeça é na igreja, e Davi já falava isso. Senhor, mais vale um dia na tua casa do que milhares de outros em qualquer outra parte. Só aqueles que acreditam nesta palavra, eu vou repetir, e você dá um glória a Deus para ver se você entendeu. Mas vale um dia aqui dentro, irmão, do que em qualquer outro lugar, milhares de dias. Quem concorda com isso? Aleluia, levante a sua mão. Agradeça a Deus. Aqui é o lugar. Deus se manifesta aqui. O Espírito de Deus opera aqui. Os milagres do Senhor Jesus acontecem aqui. A consagração a obreiros é feita aqui. O casamento é feito aqui. A gente apresenta os nossos filhos aqui. Por que eu vou querer ir para outro lugar, Senhor Jesus? É aqui que a nossa vida acontece. Eu louvo a Deus que a minha esposa foi velada na igreja, aleluia, onde nós casamos. Aleluia. Disse: aqui eu te peguei, minha filha. Foi aqui que eu fiz os votos e aqui eu estou te devolvendo para o Senhor. É aqui, aleluia. Então, para que eu vou querer ir para outro lugar? É aqui, na casa de Deus, onde nós encontramos socorro. Pare de deixar ser enganado pelo inimigo. Pare de deixar ser enganado por conversas vãs. Se tem gente se desviando, se tem gente ensinando outro tipo de coisa, você vai firmar os teus pés na rocha que é Cristo Jesus e vai dizer: não, o meu lugar é na casa de Deus, aleluia. Eu moro na casa de Deus, passo férias em casa, passo uns dias, umas horas no meu trabalho, mas é na casa de Deus que eu moro, aleluia. Apesar de eu só ficar lá às vezes 2 horas, né, alguns dias da semana, mas é lá que é o meu lugar de morar. Oh, glória a Deus. Porque afinal de contas é aqui que a gente se sente bem. Às vezes nem dentro da casa da gente a gente está tão à vontade. Às vezes a gente pensa assim: gente, se eu pudesse estar na igreja agora, eu ia dar um glória a Deus e rachar tudo, mas se eu fizer aqui, o filho vai dizer que eu estou doido, a filha vai dizer que eu estou ficando maluco, então eu vou esperar a hora do culto, que na hora do culto eu posso chegar lá na igreja, eu posso dar o meu glória a Deus, o meu aleluia, e quem olhar em cara feia, que faça cara feia, o problema é dele, porque eu estou na presença do Papai do céu. O dia que Davi tem muita coisa para ensinar para a gente, né? O dia que Davi também estava na presença de Deus e bailou, tirou o paletó, né? Porque tinha outras vestes. O guarda foi lá, arrancou o éfode, que era o paletó da época, arrancou-lhe o paletó. Aí tinha alguém que foi fazer cara feia lá na janela, não, rei, não sei o que e tal. E lá mesmo ele já sabia que ele estava na presença de Deus. Na presença de Deus eu posso falar: olha, Deus rejeitou teu pai, seu desviado, aquele apóstata infeliz do Saul, e escolheu a mim rei no lugar dele. Então eu vou me alegrar na presença do meu Deus, sim, você me merece. Deixa eu ver quem está alegre na presença de Deus. Mas este é o lugar. Uma coisa era esse. Volta lá para mim, meu filho, por favor, vai lá. Era esse da casinha dele lá, né? Ficou bonitinha a casinha dele, né? Ele era um pastor e fazendeiro, né? Plantador de figo, de figueira brava, que era aquele figo dos pobres, né? Que fica mais do que, né? Crocante. E Deus chamou ele para atravessar ele lá do outro lado, no reino norte, onde está o rei Jeroboão, que ganhou um grande território, né? Gerou riqueza, mas infelizmente permitiu a idolatria e a injustiça. Passando aí, passa para mim, irmãos, o livro do Amós, você vê, o Amós ele segue até a cidade de Betel, onde está ali, está vendo, tem um templo com um bezerrinho em cima. Aí não é Jerusalém não, é Betel. E esse templo com esse bezerrinho em cima era lugar de adoração. Lá em Samaria, né? Lá em Betel, perdão, né? Era lugar de adoração. E o centro, né? Político era Samaria. E de Samaria saía todas essas mazelas, né? Samaria é Shomron ou Saron para os árabes e os assírios.
Então, quando você vê Cantar de Salomão, Rosa de Saron, é Samaria, tá? É o mesmo lugar. E o Amós, ele vai para lá, e o livro do Amós, como a gente tem aí no cantinho, ele é tecido, ou seja, ele é costurado com sermões, poemas e visões. Primeira parte são sermões, ele vai dando, né, algumas palavras de aviso, né, para os filhos de Israel. E ele é dividido nesses três blocos. Passa para mim, não sei se vai dar para enxergar daí de longe, tá? Mas ele é dividido nesses três blocos. No capítulo 1 e 2, que são mensagens às nações e também a Israel. Capítulo 3 a 6, que são mensagens a Israel e aos líderes. E o capítulo 7 até o capítulo 9, que são as visões que o Amós tem. Ele não vai tratar de tudo isso, obviamente, ele vai só fazer um panorama geral e falar um pouquinho daquela profecia que a gente leu. Bom, primeiro bloco, passa para mim, primeiro bloco que fala das mensagens às nações de Israel, começa muito engraçado. Por quê? Porque no capítulo 1 em diante, invadindo o capítulo 2, você vai ver que o Amós... Deixa eu ver o Amós aqui, pronto. O Amós começa falando, ele não fala direto a Israel, ele vai falando às nações vizinhas. Ele fala a Damasco, ele fala a Tiro, ele fala a Amon, ele fala a Moabe, né? Ele fala para Edom, ele fala para Gaza, ele fala para Tiro e ele fala para Judá, né? Então ele fala para as nações, porque Judá, aí nesse contexto, é outra nação. Ele está falando com a nação de Israel em si. Então ele fala para essas nações vizinhas. Mas quando a gente bota no mapa, do jeito que a gente colocou ali, você vai ver que é como se Deus estivesse traçando um alvo. Deus foi cercando e falando sobre as nações vizinhas, e depois Deus fala por último a Israel, está aí bem no meio aí. É como se Deus estivesse traçando um alvo, dizendo assim, olha, eu estou vendo os pecados de fulano, de Beltrano, de Ciclano, de tal, e no meio Israel. Aí Deus fala, e também estou vendo o seu pecado, Israel. Né? Então é como se Deus dissesse assim, não adianta você tentar apontar para os lados quando eu for falar com você, porque eu já vi, e eu já conheço, mas eu vim agora tratar você. Então, a lição que se tira desse primeiro bloco, antes da gente falar sobre justiça, é justamente essa. Não adianta se justificar diante de Deus, que fulano também faz, que Beltrano também erra, que Ciclano também cola chiclete debaixo do banco da igreja. Não adianta. Aqui não acontece, aqui não. Lá em São Fidel tem que. Aqui não tem graça a Deus. Mas não adianta tentar se justificar como o outro. Por quê? Porque Deus é o mesmo que julga o outro e julga a nós também. Temos que vigiar contra isso. O senhor está falando, o senhor está nos ameaçando? Não é isso. Às vezes parece que fica meio tenso, né? Não é isso. Estou apenas lembrando para nós, tanto para mim quanto para vocês, que Deus é justo quando julga. Deus é justo quando faz todas as coisas. Mas às vezes não sabemos por que determinadas situações acontecem na nossa vida. Um dia que parece que está tudo bem, vem uma enfermidade. Mas por que Deus está permitindo acontecer tudo isso? Nós não sabemos. A única coisa que nós sabemos é que Deus é justo quando julga. Deus tem balanças de precisão muito mais precisas do que qualquer outro tipo de balança do mundo, né? Então nós precisamos entender isso. Um Deus que sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um de nós, e nem tem mais e nem menos quanto a conta dele. Sabe quantas gotas cabem nos mares. Não tem nem mais nem menos. Vocês já viram, eu sempre comentei isso para os amigos que gostam, os nerds, né? Porque vocês conversam mais de nerd, né? Quando a gente vê o universo, hoje está mais divulgado. Mas antigamente nem tanto. Antigamente a gente achava que era o Sol e os planetas rodando em volta. Só que hoje a gente já sabe. A Kabbalah já falava isso, mas o pessoal dizia que era magia, isso é coisa do Satanás e tal. A Kabbalah nada mais era do que a ciência de uma forma bíblica, né?
falada de uma forma bíblica. Então, hoje, a ciência já explica que, na verdade, o Sol também está girando em torno de alguma coisa, e a galáxia inteira também está girando em torno de outras galáxias e estão em evolução. Então, você tem que entender que o Sol está andando e os planetas que orbitam em volta do Sol estão andando com ele, girando em volta dele. É como se o Sol fosse um grande ímã indo para frente e o resto tudo girando em volta dele e vindo atrás. E nada esbarra em nada. Porque a gravidade que tem aqui é a medida exata para não esbarrar no planeta vizinho aqui do lado. E o planeta vizinho tem a gravidade exata, tanto de atração quanto de repressão, para poder orbitar onde orbita e não esbarrar em mais nada. Ou seja, tudo está equilibrado em balanças precisas de acordo com a vontade de Deus. Aí você acha que esse Deus que controla planetas, galáxias, que eu e você não temos noção que existem, você acha que esse Deus vai perder o controle da nossa vida? Você acha que esse Deus vai deixar você entregue ao acaso? Não, deixa ver o que vai dar, ele que se vire. Você acha que esse Deus vai deixar isso acontecer? Ora, o próprio Jesus olhou e disse: olhai para as aves dos céus. Aleluia. Você vai lá atrás. Acho que o Espírito de Deus está falando conosco. Eles olharam para as aves do céu, não semeiam nem ceifam. Irmão, para e pensa. Mangueiras por aí, quem conhece? Manga. Gosta de manga? Goiaba, quem já pegou goiaba no pé? Quem já pegou goiaba no pé? Deixa eu ver. Esse teve infância. Pegou goiaba no pé. Qual eram as melhores goiabas? As que estavam embaixo? Lá no alto, né? Até a mãe da gente, quando via a gente, dizia: meu filho, essa não, a outra do ladinho. E raramente, não era muito raro, não, vez por outra, Gerson, quando a gente ia pegar aquela goiaba que a gente levou tanto tempo para subir, a gente para pegar, que a gente fez assim, que coisa linda, tá viçosa, que a gente chegava lá, às vezes, estava ruída pelo passarinho. Por quê? Porque Deus falou assim: eles não semeiam e eles não ceifam. Então, em vez de deixar as goiabinhas embaixo, eu vou botar as goiabinhas em cima para que voando passe e vejam e desçam e comam. Glória! Aleluia! Se você não dá glória por esta manutenção maravilhosa, eu não tenho mais nada para te dizer então esta noite. Porque é Deus, o Senhor dos exércitos. Quando a Bíblia diz dos exércitos, está falando exército dos pássaros, dos insetos, dos micro-organismos, dos homens. Ele é o Senhor dos exércitos e cuida dos seus exércitos. Deus, que eu acho fantástico. Ele cuida. E se Ele disse para você, e está dizendo de novo essa noite, que Ele está cuidando de você, descansa. Por favor, descansa no Senhor. Você aperte a mão dessa pessoa com força aí. Pode apertar. 2 minutinhos só. Você vai viver a eternidade com Ele aí, rapaz. Você não sabe o que Deus vai mandar você fazer lá em cima. Então aperta a mão dessa pessoa e diga para ele: descansa no Senhor. Isso, agora põe a mão no teu peito e diga: por que estás abatido em mim, homem mau? Eu já contei essa experiência, mas hoje eu conto com consciência de causa, né? Quando o pastor Russell Shedd, aqui no Brasil, foi acometido de câncer já no finzinho da vida, e perguntaram para ele: doutor Russell Shedd, o que o senhor pensa disso? O que o senhor acha, né? O senhor agora, né, no fim da vida, teve uma vida de evangelismo, de
escritor, esse Norman Champlin, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento interpretado por exemplo, quem trouxe Norman Champlin, que vive até hoje em São Paulo, já muito idoso, para escrever esse material aqui no Brasil, foi o Rousseau Chevre. Tá? Nós devemos muito ao doutor Rousseau Chevre. Então, veja, quando perguntava para ele, o que o senhor pensa? O senhor, agora, fim da vida, como quem diz assim, poxa, Deus também é brincadeira, né? Agora que o senhor estava para descansar, para lidar uma enfermidade como essa, na entrevista que eu assisti, ele disse, eu me sinto feliz de Deus encontrar em mim fidelidade e força para passar por esta prova sem negar o Senhor. Desculpe voltar a um assunto chato, mas alguém me fez a mesma pergunta. Pastor Paulo, o que o senhor está pensando agora? A sua esposa, tão nova, o senhor vai criar 3 crianças. Eu disse, lembrei do doutor Rousseau Chevre, rapaz, eu tenho que achar força para ficar feliz. Porque uma coisa eu vou fazer e o diabo não vai achar brecha. Eu vou glorificar o nome do meu Deus. Se Deus eu posso carregar esse fardo, eu vou carregar esse fardo para a glória de Deus. Então, irmão, eu não sei qual é o tipo de luta, eu vou parar aqui alguns minutinhos, o pastor falou, dá um vontadezinho para tomar uma aguinha lá, levantar, os irmãos esticar a canela, né? Então eu vou dar 10 minutinhos aqui, mas encerro essa primeira parte dizendo para você essa verdade. Eu não sei qual é a luta que você está passando. E não vou querer dizer que a minha luta é maior que a sua, não, porque cada um de nós recebe a luta de acordo com o que pode suportar, então é no limite mesmo. Às vezes o limite de um, irmão, é uma coluna torta, às vezes o limite do outro é uma calvície, às vezes o limite do outro é perder a família num acidente. Eu não sei qual é o seu limite, irmão. Cada um de nós temos um limite. Mas se Deus está lhe dando uma prova, glorifique a Ele. Porque Ele entendeu que há em você força para não murmurar e glorificar o nome dEle. Porque no mundo murmura-se tanto, até mesmo entre os que cristãos dizem ser. Em vez de louvores, não é assim? Tristeza em lugar de poder. Murmuraram assim no deserto, né? Mas como diz o louvor, em vez de murmurar, canta. Quem vai sair daqui esta noite louvando a Deus? Eu devolvo aqui a palavra, pastor. Se eu tiver algum aviso, a gente volta daqui a 10 minutinhos para dar continuidade a esse mistério.